Bem-vindos a mais uma porção aqui da Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprelê com o Ian e com prazer estou seguindo aí com vocês essa nossa jornada pelo livro O Cordeiro Marinado em Porções. Nosso intuito é, com essa dieta, sermos cada vez mais parecidos com Jesus e aprender também, nessa primeira parte, o que Jesus fez e o que outros fizeram compartilhando dele. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 9 e é onde vão aparecer os discípulos. Hoje chegamos a um episódio do Evangelho de João onde há um pipocar de compartilhamentos. Bem parecido com a ideia daquele telefone sem fio que brincávamos na infância. Ou seja, aquela coisa de um fala para o outro e a notícia se espalha em proporções rápidas e multiplicadoras. No vídeo passado, abordamos sobre João Batista, e nesta ainda será ele mesmo que irá puxar o fio desta mensagem que até hoje tem sido levada de um para o outro, alcançando o mundo inteiro. Então, o primeiro a compartilhar é João. João fala para André. Evangelho de João, capítulo 1, do 35 ao 40. Diz assim: No dia seguinte, João Batista estava ali novamente com dois dos seus discípulos. O outro provavelmente era João, filho de Zebedeu. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. Nossa missão, como a de João Batista, é apontar para Jesus, é apresentá-lo para os outros como Cordeiro de Deus, o Salvador. Eis o que tenho feito, servindo porções generosas deste Cordeiro de Deus, marinados na unção do Espírito Santo, fatiado a cada página, a cada vídeo deste livro, deste propósito aqui juntos. O depois, como eu já disse, é com Deus. Quando estes outros passaram a seguir a Jesus, eles mesmos o reconhecerão como Rabi, como Mestre, como Senhor. Já não mais conhecerão de ouvir falar por nós, por mim, por você, mas de o verem com os próprios olhos e o seguirão como a um pastor. Vão andar com ele. E estes, a quem apenas apresentamos a Jesus, passarão com ele todos os dias em comunhão, até andarem juntos como amigos. Esta é a progressão, este é o alvo a ser atingido. Mas a profunda intimidade final começou com uma simples apresentação inicial. O segundo, então, que compartilhou foi André. André fala para Simão Pedro, em João 1, 41 a 42. Diz assim: O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Nossa missão, como a de André, é anunciar aquele que achamos quando estávamos perdidos, o Cristo, nosso Messias esperado. E o primeiro com quem ele compartilhou foi seu irmão, ou seja, primeiro ele se voltou ao da sua própria casa para compartilhar de Jesus, como já disse que era o tema do ano, né? Volta para a tua casa e compartilha com os seus o que Jesus fez. Nosso primeiro campo missionário, então, é nossa família.
Nossa primeira igreja é nossa casa, e nosso primeiro ministério é nosso lar. Depois, os de fora. Nós achamos o Salvador e sabemos que outros ainda o estão procurando. Cabe a nós levá-los a Jesus, como André levou Pedro. Bonita essa expressão do versículo, né? E o levou a Jesus. Quantos nós temos levado a Jesus? O depois é com Deus, quando o próprio Jesus olhar para eles, e por conhecer que são pecadores, são Simãos, filho das trevas, né? João, dará o poder de serem chamados filhos de Deus, Cefas, que significa nascer de novo, sendo registrados com um novo nome na família do Pai, Pedro, transformando nossa identidade, nosso caráter, nossa filiação, nossa natureza, fazendo tudo novo. Essa é a progressão. Este é o alvo a ser atingido. Mas o perdido só foi achado porque alguém achou que deveria buscá-lo para Jesus. O terceiro, então, é o próprio Jesus. Jesus fala para Filipe em João 1, 43 e 44. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Alguém aqui acho que comeu bola. Se João falou para André e André falou para Pedro, Pedro não tinha que falar aí na sequência para Filipe? Afinal, eles eram da mesma cidade. Bom, esse ato será revisado pelo Deus da segunda chance. Pedro ainda será, né, Pedro. Como nós, muitas vezes, Pedro também talvez perdeu essa oportunidade de seguir no mover de um fala para o outro, da unção do telefone sem fio, e furou o esquema. Mas o Espírito Santo é nosso ajudador e sempre prepara um dia seguinte para buscar os Filipes, como tem buscado tantos outros que deixamos escapar, e ele os alcança por meio de Jesus, que vai continuar falando, buscando e chamando a todos sempre, por meio de qualquer um que ele encontrar disposto e disponível a ser sua boca na terra. Essa é a progressão, este é o alvo a ser atingido. Não vamos perder o fio da meada inicial para participarmos todos do processo final. E, por fim, aqui, o quarto que compartilhou foi, então, este Filipe. Filipe fala para Natanael, em João 1, 45 a 50. Diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Filipe não perdeu sua oportunidade de compartilhar o que antes ele conhecia apenas pelas letras das Escrituras, na lei e nos profetas, mas que agora sabia pelo próprio Verbo vivo que ele havia achado pessoalmente nas boas novas ouvidas por Jesus de Nazaré. Nossa missão, como a de Filipe, é convidar outros a conhecerem o Rei. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer duvidem ou creiam. O depois é com Deus, quando o próprio Jesus
revelará quem eles são e quem ele é. Mostrará de onde ele os conhece e para onde os levará a conhecê-lo. E tantas outras coisas maiores ainda fará por eles, para que o conheçam e prossigam em conhecê-lo. Esta é a progressão, este é o alvo a ser atingido. Para iniciar, nós falamos o que ele fez, e para completar o que falamos, ele tudo fará. Meu desejo e oração é que cada um de nós continue pegando este fio da meada e levando essa mensagem do Evangelho para todos que ainda não conhecem estas boas novas da salvação. Você vem comigo? Tá vindo? Estamos aqui no nosso nono vídeo, nosso nono capítulo, mas 11º vídeo e ainda há muito para vir. Lembram-se que temos 264 vídeos ao todo. Então, bora nessa jornada. Vamos aprendendo para ensinar. Até amanhã, se Deus quiser.